Os versículos iniciais desse capítulo, peço que você acompanhe a leitura, por favor. A minha tradução é a Revista e Atualizada. Quero ler com você os versículos iniciais, versículo 1, 2, 3, 4 e 5. Peço que você acompanhe essa leitura. A palavra do Senhor nos diz assim: Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós, que sois espirituais, corrigi-o com o espírito de brandura, e guarda-te para que não sejas também tentado. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque, se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana. Mas prove cada um o seu labor, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não em outro, porque cada um levará o seu fardo. Senhor, obrigado por essa manhã, Deus querido, obrigado pela bênção de tudo que o Senhor já falou no nosso coração. Obrigado pela leitura que fizemos, pela oração que nós pudemos ter em vários momentos do nosso culto. Obrigado por isso, Senhor. Obrigado pelas músicas que pudemos cantar e assim louvores ao Senhor. Obrigado, Deus. Obrigado pela confissão de pecados. Nós retiramos um tempo, sim, Senhor Deus, para pedir ao Senhor que tenha misericórdia de nós, Senhor. Nós também pudemos contribuir para o avanço do Teu reino, Senhor Deus, para o cuidado para com a nossa igreja. Nós te agradecemos por isso, pelas finanças também. E agora, nesse momento, Senhor Deus, nós pedimos ao Senhor as bênçãos do Senhor, a iluminação do Teu Espírito, para que nós possamos entender a Tua palavra e viver, Senhor Deus, para a Tua honra e glória. Abençoa-nos, Senhor Deus, nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Cuidar uns dos outros. Tem uma expressão que eu uso aqui na nossa igreja, e desde que eu aprendi, eu vi a diferença que ela traz assim para a nossa vida, né? Você pode ir para a igreja, e aqui eu quero dizer qualquer igreja. Você pode ir para a igreja, mas ir para a igreja é muito diferente de você viver igreja. Você ir para a igreja, você entra e sai, e você ouve, algumas pessoas até gostam, não são cristãs e gostam da palestra. Nossa, é motivacional, nossa, ela mexeu com as minhas emoções, foi muito bom, o pastor é muito eloquente, conhece muito de história, ele fala muito bem. Olha, esse Jesus Jesus é amor, né? Assim, um grande profeta. E é interessante como os crentes, eles se tratam bem, né? Como eles se ajuntam, como eles cantam. Eu gosto da música evangélica, eu gosto da música gospel. Nossa, que bonito assim ver a música gospel, a melodia. Então, eu gosto disso naquela igreja. Então, eu vou lá e eu entro naquela igreja e vou até algumas vezes naquela igreja por causa da música. A música é muito boa. Mas o pastor daquela igreja ele não fala tão bem, mas eu vou naquela outra, porque naquela outra aquele pastor fala melhor. Você dá para ver que ele é muito eloquente, conhece bastante de doutrina, é interessante isso. Não, eu gosto mais da outra igreja, que a outra é mais assim, comunhão, as pessoas estão mais juntas, né? A palavra não é tudo isso, a música também não, mas a comunhão, a acolhida, eu gostei muito da igreja. Então, às vezes, as pessoas vão na igreja por vários motivos. Mas, queridos, é diferente de você ir para a igreja e você viver a igreja, né? É muito interessante que alguns cristãos começam a se convencer de que simplesmente o fato dele estar, dele ir, está tudo certo, está tudo bem. Mas ele não se envolve com ninguém, ele não pensa em ninguém, só nele mesmo, só nela mesmo. E aí ele acha que aquilo é viver a igreja. Lembrando, eu não estou falando de salvação. Eu não estou falando de salvação, porque a salvação compete ao Espírito Santo de Deus, né? O que eu estou falando é de vida de igreja. Às vezes tem alguns cristãos que serão salvos, sim. Mas eles vão passar por essa vida sem desfrutar da bênção da igreja. Eles, de novo, vou afirmar, eles serão salvos. Eles são pessoas sérias, que lutam contra os seus pecados, querem viver os princípios do Senhor,
Mas no que tange a desenvolver o relacionamento da igreja, ele não quer. Claro que quando a pessoa não se envolve, a gente também fica pensando se ela realmente entendeu o que é a igreja. Mas aí é uma outra questão. O que eu estou querendo trazer para nós é: você e eu precisamos viver a igreja do Senhor. O primeiro a falar de igreja na Bíblia foi o Senhor Jesus. Esse entendimento que a gente tem da igreja, esse envolvimento que nós temos com a igreja, não é simplesmente porque, eu sou membro da igreja, eu preciso ir. Não. Não é porque seu nome está lá registrado na membresia da igreja. Não. Não é isso. Não é porque você é um membro votante na Assembleia. Também não é isso. É que você faz parte daquela família, e no nosso caso, família Igreja Batista do Dom Pedro. Fazemos parte da Igreja Universal do Senhor, mas na igreja local nos reunimos aqui. Então eu desejo que no teu coração esteja se envolver com seus irmãos. Pastor, e eu sei que vem sempre essa pergunta, né? E quando a gente crescer, como é que vai ser? Eu não sei como vai ser quando crescer. Eu estou vendo como está sendo hoje. Vamos ser sinceros, se você não se envolve hoje, quando crescer vai ser pior. Queridos, viva a igreja. Eu quero iniciar a mensagem de hoje te encorajando a viver a igreja. Se envolva com as pessoas. Converse com as pessoas. Eu já tive, graças a Deus, algumas falas, sabe assim, de pessoas que chegavam e falaram assim para mim: pastor, eu não imaginava que tal irmão era tão legal. Fui tomar um café com ele, nossa, conversamos no almoço da igreja, depois marcamos um tempo de conversa, foi muito bom. Ou aqueles achismos, né, que sempre existe, não tem aquele negócio, o cara estranha, já viu? A pessoa está com cara estranha, né? Eu sempre fico tentando descobrir o que é a cara estranha, né? Mas eu achei que a pessoa tinha uma cara estranha, olhava diferente para mim. O que é olhar, né? Olhar mais fechado, mais torto, né? Aquela coisa, o olhar lacrimejante, né? Eu fico pensando, que olhar é esse? Olhou diferente para mim, pastor. Aí eu fui conversar com a pessoa, não era nada daquilo que eu estava pensando. Pois é, porque só você estava pensando. Só você estava pensando. Você não se envolveu. Você não perguntou. Você não conversou. Você não dispôs do seu tempo para conhecer o seu irmão. E aí você não vive igreja. É interessante que, no contexto de Gálatas, o que está acontecendo? Judaizantes entrando, tentando trazer doutrinas, uma delas era da circuncisão, que era necessário ter circuncisão, e com isso está fazendo divisão entre aqueles que são circuncidados e outros que não são circuncidados. E aí causando divisão na igreja. Lembrando novamente aquela repreensão de Paulo para com Pedro, naquela reunião dos gentios, quando chegam os judeus, Pedro se afasta. Paulo fala: não. E até o texto nos diz que Barnabé estava indo nesse movimento também. Por quê? Causando divisão na igreja? Não, gente, não. Nós fomos salvos pelo sangue de Cristo. O sangue de Cristo é o suficiente para nos unir. Quem crê, diga amém. Amém. O sangue de Cristo é suficiente. Não são as nossas afinidades. São simplesmente o nosso parentesco. É o sangue de Cristo que nos une. Viva a igreja, meu irmão. Viva a igreja. Tem um pastor que ele traz uma afirmação, ele fala assim, que alguns irmãos vivem na periferia da igreja, né? Vivem à margem da igreja. Isso é muito ruim. Isso é muito ruim. Ele fala isso, ele fala isso batendo firme, criticando. Porque você precisa conhecer esses seus irmãos. Deixa eu te falar uma coisa. Os salvos vão desfrutar dessa comunhão lá no céu. Então já vai acostumando com a carinha do seu irmão. Tá vendo aí? Você está com problema com ele aí, acerta com ele. Porque quando chegar lá no céu, fala assim: lá na terra eu não acertei com você. Agora não tem jeito, né? Agora tem que... Estou brincando com você. Lá não vai ter pecado, né? Mas aqui, queridos, aqui, desfrute de igreja. Não passe por essa vida sem desfrutar da igreja. Não seja alguém que simplesmente vai na igreja. Eu vou. Hoje foi bom, cantou uma música que eu gostei. Hoje não foi muito bom, o pastor passou 10 minutos. Olha, cuidado com essas risadas aí dos 10 minutos, hein? O pastor passou um pouquinho, hoje não foi bom. Não, irmão, desfrute, converse. Mais bem-aventurado é dar do que receber. Dar-se, eu estou querendo buscar uma expressão. Dar-se a outra pessoa.
doe-se a outra pessoa. O seu tempo mesmo. O seu tempo mesmo. A sua atenção. Às vezes você chega para a pessoa e fala assim, e aí? Como é que estão as coisas? Como é que você está? E a pessoa, ixi, eu não estou muito bem hoje. Não, mas não era essa a resposta, não. A resposta não era essa. Era você falar, tudo bem, eu vou embora. Porque você já não queria ouvir. Não seja assim, não. Sabe assim, se envolva. Olha como Paulo diz, essa expressão de irmãos, queridos, ele usa 11 vezes nessa carta. Uma carta de 6 capítulos. Ele inicia dizendo, capítulo 6, irmãos, nós, crentes, salvos, nessa mesma porção ele fala espirituais, aqueles que são habitados pelo Espírito Santo do Senhor, são esses aos quais eu estou falando agora. O que eu estou falando? Paulo começa a dizer a eles, depois de ter relatado que cristãos devem viver guiados pelo Espírito Santo, foi o que nós vimos anteriormente. Cristãos precisam viver nessa prática do Espírito, as quais ele diz no versículo 23, contra essas práticas de amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, contra essas coisas não há lei. Então, essas práticas fazem parte daqueles que são guiados pelo Espírito Santo de Deus. Então, vocês que são guiados pelo Espírito Santo de Deus, o que vocês fazem? Vocês crucificam, ou seja, nós, crucificam a carne com as suas paixões e concupiscências. Vocês estão lutando para viver guiados pelo Espírito Santo. É isso que ele diz no versículo 24. Se nós vivemos no Espírito, então vivamos sobre a direção do Espírito. O que o Espírito diz para nós fazermos? Nós vamos fazer. Nós vamos andar dessa forma. Nós vamos nos afastar disso. Nós vamos nos aproximar daquilo. Nós vamos andar guiados pelo Espírito Santo de Deus. Ele vai direcionar os nossos passos. Isso é viver sobre o Espírito Santo. E ele termina dizendo ali no capítulo 5, versículo 26, distancie de toda forma de vanglória. Se vocês crentes, vocês espirituais, vocês que foram salvos, vocês que são habitados pelo Espírito Santo do Senhor, vocês que produzem, por causa do Espírito Santo do Senhor, esse fruto do Espírito, se distancie de qualquer vanglória. Não nos deixemos possuir de vanglória. Que isso vai fazer mal ao outro, provoca uns aos outros, isso causa inveja. Isso causa divisão. Isso não pode acontecer no meio daqueles que foram salvos, porque eles são guiados pelo Espírito Santo. Agora, sabe o que nós precisamos ser? Mutuamente cuidadores. É interessante, sabe o que quer dizer a definição de cuidar, queridos? Sabe uma das definições? Às vezes a gente fala a palavra assim e a gente sabe o que significa. Mas é interessante quando a gente traz a definição. Cuidar significa dedicar atenção. Isso é cuidar. Cuidar é ter zelo. Cuidar é ter responsabilidade com o outro. Isso é cuidar. Cuidar é garantir o bem-estar da outra pessoa. Isso é cuidar. Cuidar é buscar, de toda forma, trazer segurança. Preservar o outro. E o que quer dizer mutuamente? Mutuamente é literalmente uns aos outros. Então nós precisamos cuidar uns dos outros. Mesmo. Não é só receber cuidado. Porque se você parar para pensar, se você precisa de cuidado, você vai chegar à conclusão de que você precisa. Porque eu chego à conclusão de que eu preciso. Ou seja, todos nós precisamos ser cuidados. Então, logo, se nós precisamos ser cuidados, pastor, não podemos olhar para ninguém. Não, pelo contrário, queridos. Pelo fato de você precisar de cuidado, é que você tem que cuidar do outro. E o outro cuida de você. E nós estamos seguros nisso. Sabe por quê? Porque o Senhor cuida de todos nós. Olha a bênção de viver a igreja. Essa é a bênção de viver a igreja. Por isso que Paulo fala assim, irmãos, deixa eu dizer algo para vocês, muito importante. Preste atenção. Se alguém for surpreendido em alguma falta, vós, irmãos, que sois espirituais, esses mesmos irmãos, vós que sois espirituais, corrige-o com espírito de brandura e guarda-te para que não sejas também tentado. Meus irmãos, esse versículo é precioso. Se você já prestou atenção, eu já citei várias vezes esse versículo, que eu acho que esse versículo,
Esse versículo é realmente muito rico. Muito rico. Porque esse versículo vai explicar para nós como nós podemos viver a comunhão cristã. Esse versículo vai nos mostrar que nós não somos investigadores. Nós precisamos ficar, o fulano está pecando, hein? Acho que está pecando, o irmão está pecando. Eu vou ir por essa rua aqui, se eu for nessa rua, eu pego o irmão no pecado. Então eu vou. O irmão eu estou achando, de novo, aquelas caras, né? Ele está com uma feição estranha. Né? Está com um olhar estranho, está com uma coisa estranha, ele está pecando. Não, queridos, a Bíblia diz que não há nada encoberto que não há de ser revelado. O Senhor está no controle de todas as coisas. O que você vai fazer? Você vai amar. Você vai cuidar. Agora, aconteceu algo. Alguém foi surpreendido em pecado. Esse alguém foi seu irmão. E quem presenciou não foi o pastor, não foi a irmã tal, não foi o líder do ministério, foi você. O que você tem que fazer? Humanamente falando, nem vi. Deixa o pastor cuida, isso é coisa para o pastor. Uma hora vai ficar sabendo, todo mundo vai ficar sabendo. Você viu. Se você viu, qual é uma das definições de cuidar? É ter responsabilidade. Você viu, você é responsável. Responsável para quê? Para corrigir. Nesses versículos de 1 a 5, há 3 imperativos riquíssimos. Corrigir, levar e provar. Nós vamos olhar para o primeiro deles. Corrigir. O que é imperativo? Imperativo é ordem. Você está sobre a ordem, o comando do Senhor para corrigir esse irmão. Essa irmã. Viu em pecado. Você presenciou, você não estava atrás, você não foi investigar, você não estava ali achando isso ou aquilo, simplesmente você presenciou. Você, como alguém que ama, você vai corrigir na hora. Não precisa falar para o pastor, não precisa falar para a irmã tal ou para o irmão tal. Você. Por quê? Porque você é espiritual. Porque você é crente, você está perto do Senhor. Viu que a ideia de irmãos, sermos espirituais, vivermos igreja, é que eu espero que você esteja buscando as coisas do alto no seu dia a dia? Vou fazer uma pergunta para você, não precisa responder. Você espera que eu venha pregar aqui, que eu tenha no mínimo estudado para pregar, sim ou não? Não, seja sincero, sim ou não? Sim. Se eu chegar aqui e ler uma reportagem de revista para você, você vai falar assim, o que o pastor fez? Qual o temor dele de Deus? Ele não é pastor? Deus nos chamou para ensiná-lo, para cuidar do rebanho? Ele chega aqui e fica falando uma porção de balela, passa um filminho, coloca um lencinho amarrado no tornozelo e no braço e sai voando aqui, né? Falando, olha irmãos, eu tinha muita coisa para falar para vocês, mas o tempo não vai dar. Não, para com isso. Para com isso. Vocês esperam que o pastor tenha uma vida perto do Senhor. A mesma coisa que o pastor espera que as ovelhas vivam perto do Senhor. E a ovelha que vive perto do Senhor espiritualmente, quando ela presencia o pecado, ela tem nojo do pecado. Ela não fica falando, deixa quieto, uma hora certa. Não, não, não. Você presenciou, você é responsável. Por quê? Porque você ama. Não é porque você é juiz. Nós vamos ver na continuidade do texto. Não é porque você é juiz. Não é porque você é o bonzão ou a boa zona. É boa zona? É isso mesmo, né? Não é por isso. Não é porque você é o supra-sumo da vida cristã. Não, é porque você é crente. Então, surpreendeu, o que você vai fazer? Corrigir. É interessante, querido. Sabe o que significa corrigir? A palavra corrigir no original é a mesma palavra que demonstrava consertar. Quando Jesus, vê Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, eles estavam no barco, essa palavra que diz que Jesus encontrou a eles, lá em Mateus 4, 21, Jesus os encontra, eles estavam consertando as redes. Então, corrigir é consertar. É o mesmo verbo. Sabe o que quer dizer a palavra corrigir? É um osso. Sabe quando o osso é deslocado? Um osso desloca o osso, né? Aí você volta o osso no lugar, isso é corrigir. Então, qual é a sua responsabilidade? A ideia de
de corrigir é alguém que saiu do caminho. Ou seja, é aquele osso que deslocou. O que você faz com esse osso? Volta no lugar. Essa é a ideia do corrigir. Quem vai fazer isso? Quem é espiritual. Quem está com problema. Quem não está perto do Senhor vai fazer fofoca. Quem não está perto do Senhor vai fazer maledicência. Eu vi o irmão lá, eu estou falando para você orar junto comigo. Olha, queridos. Ainda usa coisas de Deus, coisas espirituais, para fazer maledicência. Eu estou dizendo para você, irmão, mas só para você orar. Mas eu vi o fulano lá, estava fazendo coisa errada. Que isso? Que carnalidade é essa? Não, meu irmão, se você viu, você vai chegar e falar assim, irmão, vem cá. O que é isso? O que está acontecendo? Não, foi sem querer e tal. Não, peraí, vamos devagar. O que está acontecendo? O que está acontecendo? Por quê? É isso que você está aprendendo? É isso que está sendo ensinado? O que está acontecendo com a sua vida, irmão? Não faz isso. Isso está errado. Isso é como o pastor pregou lá. Isso é um osso deslocado. Você está indo para fora do caminho. Volta para cá. Confessa ao Senhor esse pecado e deixa isso. Volta para o caminho reto. Isso é corrigir. E que maneira você vai fazer? Dessa maneira que eu acabei de falar para você. Porque ele diz para corrigir com o espírito de brandura. Sabe qual é essa palavra no original, brandura? É a mesma que é uma característica do fruto do espírito. Sabe qual? Mansidão. Com espírito manso. Não é você chegar e falar, tá vendo, pecador? Olha o que você está fazendo. Nossa, como você é podrão mesmo, né? Nossa, precisa voltar. Para com isso. Nossa, se fosse igual eu, você ia ver que a gente estava no caminho do Senhor. Não é isso. Esse tipo de conversa. Se for assim, você já está errado. Não é para arrancar. Isso é importante. Qual a ideia do osso deslocado? Você volta para o caminho. Você não arranca um deslocamento de braço. Já pensou? Você caiu lá no nosso futebol, nós estamos lá. Alguém cai e desloca o braço. Não, pega a faca aí e arranca, porque já deslocou. Você faz isso, não? Não, você tenta voltar aquele braço. Não é à toa que pessoas, às vezes, que têm algum membro cortado, o que os médicos tentam fazer? Eles fazem de tudo para aquele membro voltar. E voltar para o corpo. Né? Para ser restabelecido. Para ser restaurado. Qual é o espírito que você tem quando você presencia alguém em pecado? Não é de juiz. Não é para ralhar com aquela pessoa. Não é para se mostrar mais espiritual e você vai ver que você e eu não somos nada. Paulo diz no mesmo texto. Você vai restaurar essa pessoa. Agora, se essa pessoa continuar em rebeldia, ela vai ser excluída. Simples assim. Ela não quer servir. Mas nesse tempo aqui, ela está fugindo do caminho. Você está corrigindo como um imperativo, uma ordem. Com o espírito de brandura, você vai falar assim, volta para o caminho. Não faz isso. Não faz isso. Está errado. A Bíblia não ensina assim, meu irmão. Às vezes você vai ter que falar um pouquinho mais firme? Vai. Às vezes vai. Tem alguns confrontos que você vai ter que... Tem horas que você vai ter que chegar e falar assim, ô meu irmão, que isso? Tem horas que você vai ter que falar, ô meu irmão, que é isso? Tem horas que você vai ter que falar, ô meu irmão, que é isso? Não mudou na tonalidade de voz o seu espírito de mansidão. Você está com o mesmo espírito de mansidão. A ocasião, o momento, a pessoa necessitou de você falar dessa forma. O seu coração não está errado. Das 3 formas, e eu não estou falando, você entendeu que não é só a tonalidade de voz. Nas 3 formas você vai corrigir, porque a sua intenção é restaurar e vamos para o caminho. Essa é a ideia. Só que no mesmo texto, em que você está sendo agente do Senhor para corrigir a pessoa, o que acontece? Preste atenção na mudança da linguagem, da colocação, no plural para o singular. Preste atenção. Irmãos, plural? Sim. Se alguém for surpreendido de alguma falta, vós que sois espirituais, plural de novo. Né? Os irmãos
são espirituais. Você vai corrigir com espírito de brandura. E guarda-te. Você, singular. Você que surpreendeu nessa falta, você vai tomar cuidado, você vai prestar atenção. A ideia do guardar aqui, queridos, é como alguém, como um sentinela que está parado. Presta atenção na cena. Um sentinela parado, ele está olhando para o alvo. E ele está ali mirando aquele alvo, ele está olhando, ele olha fixamente, ele está assim, atento. Ele não tem distração nenhuma, ele está olhando para aquele alvo assim, ele fala assim, peraí, aquele alvo que eu preciso, sentinela. Ele está guardando-se de acordo com aquele alvo. Então, ou seja, você presenciou alguém em pecado, o que você faz? Corrige essa pessoa e automaticamente fala assim, eu também sou pecador. Inclusive eu posso cair nesse mesmo pecado. Guarda-te, para que você também não é nem pecar. Percebeu a diferença? Guarda-te para você não ser tentado a pecar. Porque não é normal para um crente pecar. Nós pecamos, sim, nós somos pecadores, mas não é uma coisa natural, eu sou pecador mesmo, pastor, por isso que eu faço isso. Calma. Guarda-te para você não ser tentado a pecar. Olha que bênção quando nós corrigimos uns aos outros. De novo, queridos, você não é policial cristão, você não é investigador cristão, mas você é um crente. Surpreendeu, foi na sua frente, você viu. Você chama a pessoa com espírito de brandura e fala assim, meu irmão, não. Minha irmã, não faça isso. Isso é contra Deus. Olha o que você está fazendo. Não tem a ver com a fé cristã, com a fé que a gente professa. Você está precisando de ajuda. E aí nós vamos ver daqui a pouco o que nós podemos fazer para ajudar, né? Mas nesse primeiro momento, na hora, você está fazendo isso, irmão? Olha o que a Bíblia diz. Chegamos nessa conclusão, é verdade, meu irmão, é verdade. Então se arrependa disso, não faz mais não. Corrige, osso deslocado, volta para o caminho, vamos para a fé. Aconteceu aquilo, você fala, Senhor, me proteja, porque eu posso fazer a mesma coisa. Me proteja que eu sou pecador. Então essa correção serviu para o irmão, serviu para você, serviu para a igreja. Imagina se a gente vivesse assim, queridos. Aliás, é o que nós devemos viver. Por que muitas vezes tem maledicência na igreja? Porque muitas vezes pessoas não são espirituais e são carnais. Porque na hora de corrigir, não vou falar nada não. Você viu, meu irmão? Você viu? Não vou falar nada não. Uma hora o pastor sabe, eu não quero nem me intrometer. Pois é, você não vive igreja? Aí está dizendo que ama o irmão? Está dizendo que ama a igreja? Está dizendo que ama o Senhor? Quem é o Senhor Jesus, que é o cabeça da igreja? Não, meus irmãos, nós vamos caminhando. Vamos caminhando, vamos andando para a honra e glória do Senhor. Surpreendeu alguém, é a hora de... Meu irmão, vem cá. Preciso conversar com você. Isso não está legal. Eu tenho visto que isso... Eu já presenciei mais de uma vez. Não faça mais isso. Agora imagina, você espiritual. A pessoa que pecou, ela estava fugindo, né? Como eu disse a você, literalmente ali a definição da palavra é pisar fora do caminho. A pessoa está pisando fora do caminho. E você corrigiu. Olha que bênção, queridos, para a vida dela, para a sua vida, para a vida da igreja. A igreja aprendeu que o pecado não vai vencer. A igreja aprendeu que o pecado não vai imperar. Um vai cuidar do outro. É assim que deve ser. Então, cuidado com a sua própria vida. Guarda-te de não pecar. Mas se você surpreender alguém, aquele espírito de brandura, corrige. Às vezes, e é tão triste isso, queridos, nós nos acostumamos com o pecado, sabia? Sabe o que nós falamos? A pessoa é assim mesmo. Então tá bom. Tá bom então. Você sabe que aquilo é um pecado, mas é o jeitão da pessoa. Então deixa quieto. Tá tudo certo, tá bom assim? Já acostumou com o pecado, né? Então, sabe o que você está dizendo quando você faz isso? Ela é assim mesmo, então assim, deixa esse pecado no nosso meio, está tudo bem. Pastor, não tinha pensado por essa forma. Pois é, querido, você ama a igreja? Então não deixa.
É sua responsabilidade. Então, o primeiro imperativo é corrigir. Nós vamos para o segundo imperativo. Agora você vai levar. O que você vai levar? Capítulo 2. Levar as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Aparece duas palavras aí para carregar. Aparece o fardo e aparece a carga. São duas palavras diferentes também no original. Aqui é algo pesado. E provavelmente esse levar tem a ver com o pecado cometido no versículo 1. Que você surpreendeu. Então o que Paulo está querendo dizer para os irmãos? Sabe aquele pecado que aquele irmão, que aquela irmã praticou, que eu presenciei e corrigi? Pois é, queridos, isso é um peso. Isso é um peso. Isso faz mal. Pecado pesa. Pecado faz mal. Então, você corrigiu. Como você vai ajudar esse irmão? Carga significa literalmente pegar. Aliás, levar significa pegar e carregar. Carga, literalmente, significa preocupações. Sofrimento pelo pecado, isso é uma carga. Então agora você vai auxiliar esse irmão. Você vai levar a carga junto com ele. Quem não vive igreja não leva carga. Quem não vive igreja não leva carga. Lembra daquele grupo que entra para ouvir a música? Gostei da música hoje. A igreja é muito bom, tal, não sei o quê, mas não vou me envolver não. Semana que vem acho que eu vou na outra, que a outra eu quero ouvir pregação semana que vem. Ou então não, eu ligo no YouTube. Assisto em casa. Onde tiver 2 ou 3 reunidos, não é isso? Ali estou presente. Quer viver a igreja assim. Oh, meu Deus do céu. E aí, queridos, não se envolve com a igreja. Quando você não se envolve com a igreja, você não leva carga. Quer viver assim? Então viva, mas você não está cumprindo aquilo que o Senhor estabeleceu. Porque levar a carga uns dos outros é cumprir a lei de Cristo. E não é lei de Moisés. Não é lei dos judaizantes. Não é um conjuntinho de regras. A lei de Cristo é o que o Senhor fez por nós. O que o Senhor levou sobre ele? Os nossos pecados, queridos. Os nossos pecados. Olha o que Hebreus 4,14 diz. Preste atenção. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firme a nossa confissão. Versículo 15 do capítulo 4 de Hebreus. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas em nossa semelhança, mas sem pecado. Então, o que o Senhor Jesus teve por nós? Compaixão. Quando você corrige, você está demonstrando amor. Pense aqui, pais, quando se vê seu filho fazendo arte, alguns pais corrigem filhos só para não passar vergonha. Está errado. Está errado. O seu filho está indo contra a lei de Deus, é por isso que você corrige seu filho. Quando seu filho está caminhando, temos crianças aqui, temos uma rua relativamente movimentada até. A criança está brincando na calçada. Não, deixa ela aí. Se cair, o carro atropelar ali, a gente leva para o hospital. Você faz isso? Não faz. Não vai não. Não vai não, você corrige, porque você se preocupa. Você ama, você quer cuidar. É assim que deve ser na igreja, queridos. Nós, quando alguém faz errado, a gente corrige, porque a gente ama. Não corrigir é demonstração de que você não ama a pessoa. É estranho isso, né, queridos? Nosso coração é tão pecaminoso que a gente acha, a gente corrige, a gente está fazendo mal. Ai, pastor, mas eu vou falar com ela. Ela fez isso. Nossa, eu vou falar com ele, mas ele vai ficar mal comigo? Ah, tá. Então a preocupação é se vai ficar mal com você. Então a preocupação é com você, não é com ele. Não é com ela. De quem é a preocupação? Para quem? Com quem você está preocupado? Se for com você mesmo, você não vai corrigir. Você não vai corrigir. Você não vai nem viver a igreja. Se você estiver preocupado com você mesmo, você não quer saber da vida dos outros. Entenda bem quando eu digo saber da vida dos outros. Né? Não é se intrometer em negócios alheios. Apesar que, se você for na definição, quando você pergunta para alguém e alguém abre o coração com você, você vai se intrometer nisso. Você vai estar envolvido com isso. Eu não estou falando você ficar curioso. Sabe assim? Querendo se intrometer e sem até respeitar a pessoa. Não é isso que eu estou falando. Quer saber de tudo? Cuidado. Se quiser saber de tudo, você vai se envolver com tudo. Se envolvendo com tudo, você vai orar por tudo.
E vai ter coisas que você não vai orar. Então, cuidado. 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 Cuidado com a curiosidade, que isso daí pode ser pecado. Você só quer estar inteirado, né? Não é isso que o texto está dizendo. O texto está dizendo de pessoas que vivem umas com as outras, pessoas que são espirituais. Essa sim. Então você leva as cargas uns dos outros, e essa lei de Cristo, lei essa que o Senhor Jesus diz aí no versículo 13 do capítulo 5. Olha só. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis a liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor, porque toda a lei cumpre em um só preceito, a saber, versículo 14 do capítulo 5. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Vocês vão ser mutuamente destruídos. Falei até com uma entonação de pergunta, mas não é uma pergunta, é uma afirmação. Vocês vão ser destruídos. Se vocês, ao invés de amar uns aos outros, vocês buscarem destruir uns aos outros. Então, para cumprir essa lei de Cristo, essa lei do amor, essa lei de viver igreja, você vai levar a carga do seu irmão. Então, irmãos, esse papel da igreja de corrigir é uma bênção. De novo, usando a ilustração de filho, quando você corrigiu seu filho e ele parou de fazer aquilo, não foi bom para a vida dele? Não foi bom para a vida dela? Você fala, olha, realmente, eles aprenderam. Ele aprendeu, ela não faz mais. Porque o fim dessa prática é o mal. Ela parou de fazer, ele parou de fazer. Bênção. Bênção. Foi correção. Por que na igreja nós não fazemos? Creio que nós temos medo das pessoas. Cremos que nós queremos ser bem vistos. Então nós deixamos de corrigir. Só que aí, não levando a carga uns dos outros, nós não cumprimos a lei de Cristo. E corrigir com brandura, com espiritualidade, queridos, é demonstração de amor. O texto continua. Versículo 3. Porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana. O que Paulo está dizendo aqui? Olha só, queridos, o equilíbrio. Você não corrige porque você acha que você é alguma coisa, que você acha que você é melhor. Você está preocupado com o corpo, você está preocupado com o cuidado mútuo. Então, não há espaço na igreja, não há espaço na igreja para ninguém se vangloriar. Não há espaço. E se é uma coisa que nós falhamos, que nós queremos uma glória que não é nossa. Deixa eu fazer uma colocação para você aqui. Quero que você seja sincero e sincera, tá? Responda para mim. Aliás, não responda, porque senão você vai falar, né? Não precisa falar. Só pense. Um missionário, com a sua família, tá ele e a esposa e 2 filhos. Estão lá na Coreia do Norte, onde é fechadíssimo para o evangelho. Eles estão evangelizando 1, 2 famílias. E isso tem sido há mais de 1 ano. E as portas estão extremamente fechadas. Mas eles estão perseverando em continuar lá. Desde os anos 2000, eles têm buscado ir e servir ao Senhor lá. E aí, queridos, eles desejam até vir para o Brasil, mas eles não conseguem, porque completamente fechado para eles e até sem condições de pagar passagem, de visitar a sua família aqui. Essa família tem servido ao Senhor lá. Pergunta: eles são melhores que você? Responda sinceramente. Ah, pastor, eu estou aqui, mas eu não faço nada. Eu estou aqui, eu estou cuidando da minha família, mas aqui não tem perseguição, né? Eu estou aqui num país laico,
Eu estou cuidando dos meus filhos, cuidando do meu marido. Ah, se eu fosse igual esse missionário lá na Coreia do Norte, eu estaria vivendo a espiritualidade. Se você pensa assim, você está errado. Você está errada. Queridos, os missionários são chamados por Deus, com o dom que Deus deu para eles. Eles não são coitadinhos. Eles são servos do Senhor que foram chamados para uma missão transcultural ou uma missão nacional. É dom que Deus deu. Deus não deu para você esse dom. Você pode servir de uma outra forma, mas não é melhor que você. O pastor não é melhor que você. O teólogo não é melhor que você. O missionário não é melhor que você. Você é crente. Você é salvo. O mesmo sangue que salvou você, salvou o missionário, salvou o pastor, salvou o teólogo, salvou a irmã, salvou o irmão tal, salvou o músico, salvou o recepcionista, salvou o conselheiro. Vamos parar com isso. Na igreja nós nós falamos contra as seitas, mas na igreja nós fazemos clãs. Tem o clã do espiritual. Eu amo missionários. Nós temos 2 aqui, né? Pastor Kevin e irmã Edneia. Missionários mesmo, de verdade, assim, né? Mas às vezes, queridos, nós olhamos para algumas realidades de uma maneira diferente. Vai vir o irmão dar testemunho para a gente. Aí chega lá, onde está o irmão? Esse irmão da Coreia, ele conseguiu vir. Aí você olha para aquele e fala, meu Deus, que crente. Olha, que crente. Olha, meu irmão, e você? Só que às vezes, alguns cristãos realmente estão vivendo aqui tão longe de Deus, que quando vê uns testemunhos desse, fala assim, que Deus eles estão servindo. Mas aí não é por causa deles, é por causa de você. É por causa do dom que Deus concede a cada um, segundo a graça de Deus para cada um. Não há melhores. O que Paulo está dizendo para os irmãos aqui? Meus irmãos, se alguém julga ser alguma coisa, e outra, e o Paulo está dizendo aqui, não sendo nada. Não sendo nada. Todos nós estávamos mortos nos delitos e pecados. Você, o teólogo, o pastor, o missionário, o irmão tal, o conselheiro, o músico, todos estavam mortos nos seus delitos e pecados. Todos foram salvos pela graça de Deus. Todos só conseguem caminhar porque a graça de Deus os abençoa. E ponto, queridos. Nós vamos respeitar as autoridades, as autoridades que o Senhor estabelece sobre a nossa vida. E ponto. É isso. Adoração, não. Fazer idolatria para quê? Louve a Deus. Glória a Deus pelo irmão que está na Coreia, está na África, está nos ribeirinhos, está no sertãozão lá do Nordeste, está no interiorzão de São Paulo, está passando apertado em regiões aí onde a igreja está sendo perseguida fisicamente. Mas, meu irmão, você foi salvo. Você foi salvo, você é crente. De novo, eu quero fazer essa afirmação. Às vezes você está tão longe das coisas de Deus que quando você vê uma coisa dessa, você fala, meu Deus, isso que é ser crente. Pois é, olha no espelho e fala assim, toma vergonha nessa cara e vamos ser crente. E vamos amar a igreja, vamos ler a Bíblia, vamos orar, vamos se envolver, vamos participar dos meios de graça que o Senhor estabeleceu e vamos ser crente na nossa realidade. Eu não fui chamado para a Coreia do Norte. Eu não fui, queridos. Nem por isso eu me sinto menos pastor do que um pastor que está passando apertado lá na Coreia do Norte. Porque senão eu tenho que pegar minha mochila, pegar a Fernanda e a Helena e ir para a Coreia do Norte. Porque é só lá que acontece, que tem bênção. Agora, quando eu vejo irmãos aprendendo a palavra de Deus, eu falo, eu fui chamado para cá. Então vou servir aqui, com alegria aqui. E não ficar falando, quando eu estiver na Coreia do Norte, aí eu vou ser espiritual. Não, se você não é espiritual, quem não é fiel no pouco, no muito não será. Uma vez eu ouvi de um irmão, falou assim, pastor, tem jovem na sua igreja? Muitos anos atrás. Há muitos anos, não era aqui na nossa igreja, eu estava em outra igreja. Pastor, tem jovem na sua igreja? Eu falei assim, por quê? Não, porque a gente precisa mandar para missões. Meus irmãos. Então o jovem não está fazendo nada aqui, vai para missões. Se não está fazendo nada aqui, não vai fazer nada lá, irmãos. Se não está fazendo nada aqui, não vai fazer nada lá. Espero no Senhor. Precisamos orar por isso, para Deus levantar missionários no nosso meio. E nós, espera em Deus, que Deus nos dê a graça da gente enviar. Mas são homens e mulheres que estão fazendo coisa aqui. Estão servindo aqui. Se não está servindo aqui, não vai ser lá que vai servir, não, irmãos. Eu acho muito estranho isso, queridos. Muito estranho. Irmãos falam, o meu chamado é para ser pastor em tal lugar. Joia. Não frequente escola bíblica dominical.
não serve em nenhum ministério, porque o bonitão, ele tem um chamado para lá. Ó, tem um chamado para lá. Aqui não faz nada. Vai fazer lá? Não vai, irmãos. Não vai fazer lá. Não está com o coração na obra. Está com o coração no lugar. A gente tem que parar de ser menino, irmãos. A gente acaba exaltando coisas que o Senhor não exalta. O Senhor não glorifica. Louva a Deus pelos evangelistas, pelos missionários, pelos pastores, pelos conselheiros, pelos músicos, pelos discipuladores, pelos servos de maneira geral. Mas a graça é de Deus. A graça sempre é dele. A honra sempre tem que ser dada a ele. Nós levamos as cargas uns dos outros, mas ninguém vai se julgar se é alguma coisa. Porque a si mesmo, sabe o que quer dizer se enganar ali? É trazer a mente cheia de fantasia. É você literalmente ficar iludido. A presunção, achei muito jóia essa frase, queridos. Acho que foi do Matthew Henry, aprendi a pronúncia, isso, pastor Kevin. Ele fala que a presunção, né, queridos, é uma autoilusão. Quem se acha muita coisa, você olha para aquilo e fala, eita, ó, tá se achando muito mesmo. Tá fantasiando, tá viajando. Né? A gente usa essa expressão, né? Eu não sei se você usa mais, porque agora eu já não sei mais de expressão, né? Mas tudo bem, vou falar, de repente você conhece. Viajando na maionese, né? O pessoal fala, nem usa mais isso. Tá antigo? Se você deu risada, tá antigo. Mas tá bom. Sabe, a pessoa fica assim se iludindo, fala, olha, você acha muita coisa. Ah, eu fiz isso. Ah, eu fiz aquilo. Lá eu fiz assim. E os crentes aplaudindo. Opa! Nossa, que crentão. Quero ser um crente igual esse. Não, irmãos. Quando a gente ouve o testemunho, a gente glorifica o Senhor. Mais um dom que o Senhor deu. No caso do exemplo dessa família, lá na Coreia do Norte. Louvado seja o Senhor. Tem a luz de Cristo na Coreia do Norte, tem a luz de Cristo lá na África, lá em Angola, lá em Moçambique, tem a luz de Cristo lá nos Estados Unidos, lá nas Filipinas. Olha que bênção. É a luz de Cristo, é o dom que Deus deu. Agora você, lá no seu trabalho, está dando testemunho como crente? Você é uma bênção para os seus vizinhos? Você é uma luz de Cristo na sua família? Aí quando você olha, você não está vivendo nada disso. Aí quando você olha o missionário lá do outro lado, você fala, nossa, lá que é crente. Deus te chamou para cá. Você não está sendo fiel aqui? Se Deus te colocar lá, você vai dar um mau testemunho lá. Essa é a verdade, irmãos. Ô pastor, essa doeu também. Né? Mas é verdade, irmãos. Seja uma bênção aqui. Hoje, se o Senhor tiver um plano da sua vida de te enviar, saiba, nós vamos te enviar. Sabe por quê? Porque é a igreja de Deus. Se Deus te chamou, nós vamos te enviar. Com toda alegria. Aí você vai estar servindo aqui. Não está servindo aqui, queridos? Não vai servir lá. Inclusive, vai ser um peso lá. Eu acredito que muitos missionários, muitos irmãos e irmãs, estão servindo em outro país, não têm o coração no outro país. E aí o que acontece, queridos? Abençoa? Pela graça de Deus, pessoas ainda são convertidas. Mas essas pessoas não estão com o coração na obra. Estão com o coração no status. Eu desejo que você ore por nós, para que a gente nunca fique colocando pessoas em altares. Nós devemos honrá-las, sim, sem sombra de dúvida. Se nós recebêssemos essa família, que eu vou deixar claro para você que é só imaginária, é só uma ilustração. Se nós recebêssemos essa família de missionários da Coreia do Norte, nós íamos receber com tanto carinho, com tanto amor, com tanta honra. Ouviríamos os seus testemunhos lá, oraríamos, pedimos a Deus para ajudá-los. Vamos abraçá-los, cuidar deles e ponto. Não mais. Passou disso é idolatria. Nosso coração é idólatra. Uma fábrica de ídolos, não é isso que Calvino disse? Uma fábrica de ídolos, e é verdade, concordo com ele. Queridos, Paulo diz em Filipenses 2:3, nada façais por partidarismo ou por vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Provérbios 27:2, seja o outro que te louve, e não a tua boca, o estrangeiro e não os teus lábios.
Nós não estamos na igreja para buscar glória nenhuma, porque nós não fazemos apresentação, irmãos. Nós vamos ter, permitindo o Senhor, o recital na nossa igreja. De crianças que estão sendo ensinadas, musicalização. Nós estamos pretendendo fazer isso. Nós vamos na apresentação delas, naquela apresentação musical, ali nós podemos sim honrá-las, batendo palma, porque nós estamos honrando o esforço delas em aprender. Mas num culto ao Senhor, num culto para a honra e glória do Senhor, nada disso. O Senhor que é adorado. O Senhor que é honrado. Vamos parar de querer subir em pedestal que a gente não deve subir. Vamos parar com isso. Ao invés de você pensar em se exaltar, que é o que diz o versículo 3, o versículo 4 fala: cada um prove o seu labor, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não em outro. Olha o que Paulo está dizendo. Aqui nós vamos ter o outro imperativo. Corrigir, né? Foi o primeiro que nós tivemos. Levar foi o segundo. E o terceiro agora provar. Provar o quê? Provar do que você faz. Cada um vai provar a motivação, o pensamento, a intenção do que faz e por que faz. Por que você está fazendo o que você está fazendo? Por que você está servindo como você está servindo? O que você quer? Qual é o seu objetivo? Nós falamos na escola bíblica dominical, né? Às vezes, algumas pessoas querem, foi até citado, né? Querem o palco, querem a apresentação, querem ter o seu nome sendo celebrado. Não, nada disso. Cada um vai provar por que faz, e cada um vai provar também por que não faz. Isso é autoexame, irmãos. Nós precisamos olhar para o que nós estamos fazendo, pensar, considerar se nós estamos fazendo para a honra e glória do Senhor. Se nós estamos fazendo para Ele. Por que Paulo fala gloriar-se? É que você vai avaliar aquilo que você está fazendo e fala assim, não, peraí. Esse provar é testar, é examinar, era verificar. Você vai falar assim, isso eu estou fazendo para Deus. Senhor, me dê a graça de sempre continuar fazendo para o Senhor. Porque nós podemos incorrer num outro erro. Sabe qual é o outro erro? Autocomiserado. Sabe o autocomiserado? Assim, irmão, foi uma bênção esse determinado trabalho que você fez. Não fiz nada. Tem alguém que está louco aqui. Porque eu vi o irmão fazendo. Eu vi ele fazendo. Ele fala para mim que ele não fez nada. Não, mas ele fez. Foi eu que vi ou ele não fez ou eu estou vendo coisa? Pronto. Estou brincando com você, mas para deixar claro. Às vezes pessoas nos abençoam. E é legítimo honrar essas pessoas. O problema não é... Apesar que... Deixa eu corrigir aqui. Às vezes há problema em quem faz o elogio. Às vezes há problema. Mas vamos partir do outro pressuposto. O problema, muitas vezes, está quem recebe o elogio. Às vezes a pessoa fala assim, nossa, você me abençoou com isso. Fico feliz pela tua vida. Não fiz nada. Você fala, mas peraí, alguém está louco. Você fez. Eu vi. Aí você fica, será que eu estou dormindo? Será que não fez? Claro que fez. Precisa dar essa ideia de humildade. Não é ideia de humildade. Sabe o que você está falando para a pessoa? Eu não fiz nada, mas continua falando. Vai, continua. Fala mais. Não, porque, olha, você me abençoou com isso. Não é bem assim. Fala. Continua, que está gostoso de ouvir. Seja grato. Fala assim, irmão, que bênção. Né? Estamos juntos para caminhar, para honrar o Senhor. Louvado seja o Senhor. A graça dele me habilitou a isso. Olha que bênção que Deus está fazendo. Então, louvado seja o Senhor. Olha, você está provando aquilo que você está fazendo. Você não está querendo ser a última bolacha do pacote, última garrafinha do deserto, né? Aquela coisa toda, esses ditados populares todos. Não. Mas se você está sendo usado por Deus, louvado seja o Senhor pela tua vida. Amém. Queridos, olha, eu às vezes eu tento citar o seu nome quando você faz alguma coisa, mas eu tenho medo disso ser ruim até para você ficar constrangido. Mas tem muitas pessoas na nossa igreja que me abençoam. Muitas pessoas. E quando digo bênção, facilitam o conduzir da igreja. Sabe assim? Facilitam o andar da igreja. Pessoas que fazem o bem ao seu irmão
E aquilo faz tanto bem para mim, porque eu sei que aquela ovelha está sendo cuidada. Olha que joia. Olha que bênção. Aquele relacionamento, aquela maturidade, aquele crescimento, aquele ensino. Que bênção. Então, às vezes eu chego e falo, obrigado pelo seu serviço. Deus abençoe. Deus abençoe por isso. Me ajuda tanto. Eu falando isso particularmente, eu mesmo. Mas quando a gente pensa no reino, fala, olha só, ajudando o pastor, ajudando a igreja, ajudando o irmão, nós estamos louvando a Deus e vivendo igreja. Olha que bênção isso, queridos. Mas cada um faz o que faz, prove unicamente o que você faz, mas não é em comparação com o outro. Olha, eu faço isso daqui. Já viu aquela questão? Pastor, estou servindo o ministério aqui, mas olha, tanta gente podia vir. Tanta gente não está fazendo. Tá, irmão, mas é isso aí. Qual que é a sua motivação? Eu vou fazer. Faça. Queria ter mais pessoas envolvidas? Eu também. Eu já disse a você isso e não é brincadeira. Eu gostaria que quando a gente tivesse alguma campanha, alguma coisa para fazer, eu vou aproximar uma para vocês assim, a gente dá uma geralzona assim na igreja, né? Assim, falando estruturalmente, eu queria que você fosse uma pessoa que falasse assim, eu vou, eu quero, eu participo, eu quero estar junto. Eu não vou poder fazer, mas eu vou poder orar, eu vou poder olhar, eu vou poder pegar a vassoura que o outro vai varrer. Eu vou estar presente para fechar enquanto o outro vai estar trabalhando e depois eu volto para abrir o que for necessário. Eu não consigo fazer, mas eu posso encorajar outros. Eu posso estar junto. Eu quero estar junto. Porque, queridos, quando nós fazemos coisas, nós não fazemos comparado ao que o outro não fez, ao que o outro poderia fazer. Prove a sua motivação. Prove a sua motivação. Por que eu estou fazendo? Eu quero continuar a fazer. Não é porque fulano não fez, ou ciclano não fez. É porque está no meu coração fazer. Eu vou fazer. Eu vou fazer. Eu quero trabalhar. Por isso que eu já digo a você, às vezes já aconteceram momentos que, na nossa igreja, nós fizemos um ajuntamento para fazer um determinado trabalho e chegou uma pessoa. Sabe o que eu fiz? Olhei para aquela pessoa e falei, Senhor, trouxe essa. Amém. Não vou estar sozinho. Ué? Nossa, mas podia vir 50. Podia, mas veio uma. Olha que benção. Já não é mais um sozinho, são dois. É assim. Não é em comparação do que o outro não fez. Esse fez. Esse estava com o coração na obra. Esse quis trabalhar. Então vamos nós dois. Vieram 4. O trabalho exigia uns 10. Esses 4 vão trabalhar um pouquinho mais. Mas vão trabalhar feliz. Vão trabalhar alegre. Porque estão fazendo para o Senhor. É examinar o seu próprio labor. Essa é a ideia. O seu próprio trabalho. Queridos. E por último. Por quê? Porque cada um levará o seu próprio fardo. Como eu disse a você, carga que aparece no versículo 2 é algo pesado. É algo difícil de levar. Por isso que eu disse a você que é muito relacionado ao versículo 1. Do pecado do versículo 1. Agora do versículo 5 não. O versículo 5, a palavra do original para fardo, é tipo uma mochila. Que você leva essa mochila. Como uma mochila de escoteiro. Como os equipamentos de um escoteiro. Você leva esse fardo. Sabe o que Paulo está dizendo? Cada um tem o seu fardo para levar. Cada um tem suas dificuldades, tem os seus pecados, tem as suas lutas. Esse mesmo fardo que aparece é o fardo de Mateus 11, que Jesus disse que o fardo dele era leve. Né? É essa questão que cada um está lutando contra o seu pecado. Então, o fato de você ser pecador, o fato de você ter uma mochila que você leva durante a sua vida, não isenta você de levar a carga do seu irmão. Então, mesmo lutando contra os nossos pecados, nós corrigimos irmãos e caminhamos com ele nessa carga que eles estão levando. Por isso que nós levamos junto com eles.
Então, sabendo que eu sou pecador, que você é pecador, que você é pecador, que você é pecador, que você é pecador, cada um de nós vai levar esse fardo. Cada um de nós vai lutar contra esses pecados. E é assim, essa mochila que pesa do pecado. Cada um de nós vai levar. Mas sabe o que é interessante para nós fecharmos esse pensamento, queridos? Quero te fazer uma pergunta. O quanto você entende que você é pecador? Alguns segundos para você pensar. Se você chegou assim e falou assim, pastor, eu sou pecador mesmo. Eu sou muito pecador. Agora eu te faço uma outra pergunta. O quanto você entende o perdão de Cristo, sendo você pecador? Nossa, foi muito amor. Foi muito amor. E o Senhor vem me perdoando, pastor, dia após dia, dia após dia, dia após dia. Eu tenho confessado o meu pecado, eu tenho lutado. Esse fardo que eu estou levando é difícil. Mas eu tenho confessado, o Senhor tem me dado a graça de cada dia, eu tenho me arrependido. Você entendeu isso? Entendi. Então, quanto você entende o quanto você é pecador, e o quanto você entende o quanto você é pecado, você leva a carga do seu irmão. Você corrige, você perdoa com brandura. Porque você entendeu o quanto você é pecador. Você entendeu o quanto você leva de fardo. Então você vai transmitir essa graça de perdoar e viver com seu irmão. Queridos, se envolva com a igreja. Eu não estou dizendo que a igreja vai se intrometer na sua intimidade. Não. Eu tenho um cuidado muito grande como pastor, queridos. Isso eu vou compartilhar algo pessoal com os irmãos. Todas as vezes que eu vou aconselhar, que eu vou falar algo, que eu vou dar um direcionamento, eu quero que você saiba e acredite na minha palavra. Eu quero respeitar a sua individualidade, mas eu preciso te direcionar. Eu não quero ficar em cima do muro. Eu não quero que no dia que você chegar assim, pastor, o que o senhor acha que eu devo fazer? Ó, tem isso e tem isso, escolhe. Eu não quero. Eu quero pedir a Deus sabedoria e falar assim, irmão, eu creio que você deve tomar esse caminho. Se você errar, eu vou te pedir perdão. Mas eu quero ter orado antes. Pedido a Deus discernimento antes, mas te direcionar. Mas em todos os aconselhamentos, em todos, sem exceção, sem exceção. Porque eu quero que você saiba, não tem ninguém mais importante que ninguém na nossa igreja. Todos nós somos irmãos. Porque o que nos salvou foi o sangue de Cristo. Em todos os aconselhamentos, eu quero respeitar o seu pensamento, a sua decisão. Eu vou te direcionar. Eu espero em Deus que eu nunca fique em cima do muro. Eu vou te direcionar, mas eu vou respeitar o que você decidir. Porque eu entendo que tem um limite. Eu entendo que quem move, quem convence, quem muda o seu coração é o Espírito Santo. Mas como pastor eu preciso te dar uma direção. Como ovelha, você vai ter que tomar uma decisão. Ou seguir o caminho ou não seguir o caminho. É algo entre você e Deus. Espero que assim como eu esteja orando e buscando o Senhor, você também está buscando e orando o Senhor. Então, ao mesmo tempo que eu quero respeitar a sua individualidade, porque eu sei do labor que eu tenho levado sobre a minha vida, eu preciso te direcionar. Eu preciso falar assim, não, isso aqui não. Vai por aqui. Mas pastor, vai por aqui. Mas eu não quero. Então é uma decisão sua. Mas eu preciso que você tenha esse direcionamento. Mas eu também preciso entender que Deus também fala com você. Ou seja, qual que é o meu papel? Orienta, aconselha, corrige, instrui. O que vai acontecer na sua vida, graças a Deus, eu não tenho controle. O Senhor tem. Então, assim como eu dependo de Deus, você vai depender de Deus. E assim você e eu vamos cuidar uns dos outros. E assim nós vamos viver a igreja. Não perca o seu tempo, queridos. Se até hoje você falou assim, nossa, pastor, eu não estava querendo muito. Não. Queira se envolver. Queira conhecer mais as pessoas. Queira saber mais de experiências cristãs. Você vai crescer na fé. Aproveite os meios de graça. Aproveite a comunhão da nossa igreja. Não vai nesse pensamento, pastor, nós estamos vivendo isso porque nós somos pequenos. Quando a gente crescer, a gente vai perder isso. Eu não sei como vai ser quando crescer.
Mas hoje, viva hoje. Viva hoje. Não fique preocupado com lá na frente. Viva hoje. Ame hoje. Dedique-se hoje. Cuide hoje. Não seja egoísta. Não queira só ser cuidado. Não queira só ser cuidada. Cuide das outras pessoas. Você cuidando delas. Elas cuidando de você. E Deus cuidando de todos nós. Vamos ser uma igreja mutuamente cuidadora. Amém? Senhor, obrigado por essa manhã, início de tarde, onde a gente está aqui para adorar e glorificar o Senhor. Obrigado, Deus, pelo teu cuidado, pelo teu amor. Como nós cantamos, Senhor Deus, dá-nos cada vez mais do teu amor, da tua força, para que tentações não venham nos desviar. E a glória seja dada somente ao Senhor, pelo que o Senhor tem feito, pelo que o Senhor tem sido, pelo que o Senhor fará ainda em nós. Louvado seja o Senhor, por nós podemos louvar verdade da tua palavra. Ajuda-nos a sermos uma igreja que mutuamente cuida uns dos outros. Nós não queremos nos exaltar e criar, Senhor Deus, postos, cargos que vão exaltar o homem. Nós não queremos isso, Senhor. Nós queremos dar honra a quem tem honra, mas queremos entender que toda honra, toda glória seja dada somente ao Senhor e unicamente ao Senhor. Que vivamos assim. Que a Igreja Batista, no Dom Pedro, viva mutuamente igreja, mutuamente cuidando uns dos outros. E somente e unicamente para a tua honra e glória. Mais uma vez eu te agradeço e te louvo, em nome de Jesus. Amém. O amor de Deus, a graça do nosso